Querido, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós leremos nessa manhã o verso de número 5. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 5. Nós temos ministrado aos domingos no Evangelho de Mateus e já vimos que ele é o rei. Ele é o rei que vem estabelecer o seu reino e tudo aquilo que lhe é direito. E entramos algumas semanas atrás nas bem-aventuranças, no chamado Sermão do Monte, mais específico agora dentro das bem-aventuranças. E no capítulo 5, versículo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos a palavra do Senhor dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor Jesus, diante da Tua palavra nós nos encontramos nessa manhã e ouvimos louvores, cantamos, rendemos graças ao Senhor e nos assentamos, Senhor Deus, para poder ouvir a Tua doce voz. Fale conosco, tem misericórdia de mim como ministro do Teu povo que escuta essa palavra, que haja transformação sincera, genuína em nosso meio, para a honra e glória do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, amém e amém. Meus irmãos, em 2018 nós presenciamos um momento histórico no que diz respeito à política internacional. Foi a abertura do diálogo da Coreia do Norte com o ditador Kim Jong-un, com os Estados Unidos, cujo presidente na época era o Donald Trump. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui lembram desse fato. O encontro tranquilizou o mundo, que andava muito assustado com algumas das promessas aí, das iniciativas do ditador norte-coreano, que ameaçava vários países com seu programa nuclear. Foi um sucesso, pelo menos na vista da maioria das pessoas. A questão é que, para chegar até esse ponto, muita coisa aconteceu. Há anos, o ditador vinha ameaçando, fazendo ameaças: eu vou tacar bomba. E o pessoal: não é desse, vamos conversar, não é desse jeito. Os Estados Unidos sempre chamando: vou tacar bomba no Japão. Não faça isso, vamos conversar, vamos sentar. Vou tacar bomba na Coreia do Sul. Rapaz, não faça isso, não é desse jeito. Vamos dialogar. Até que o Kim Jong-un, ele fechou a cara e agora ameaçou o próprio Estados Unidos. E ele vira e diz: eu vou tacar bomba nos Estados Unidos. E aí, irmãos, a história foi diferente. O Trump, numa reunião da ONU, ele teve a palavra e ele disse: se os Estados Unidos precisarem defender a si ou aos seus aliados, a nossa única alternativa será de destruir totalmente a Coreia do Norte. E ele falou isso num tom extremamente agressivo. Aí agora foi o Kim Jong-un disse: vamos conversar? Ele fez dessa maneira. O mundo todo aplaudiu, viva, né? Os Estados Unidos encheram o peito, polícia do mundo, os aliados aliviados, viva, sucesso. E normal. A humanidade, irmãos, ela pensa sempre em termos de força, de poderio, de habilidades. Pensa em termos de agressividade. Quem é assim é vitorioso. Quanto mais você se impõe, mais forte você é. Vence quem ofende mais. Vence quem faz a cara mais feia, quem não se deixa ser pisado. Nós somos ensinados assim pelo mundo. Forte é o que não dá mole para ninguém. É aquele que não deixa passar batido. É aquele que cobra os seus direitos, que vai atrás e que tem que resolver e faz resolver. Dá uma olhada nos filmes, nas novelas, para você ver quais são os exemplos que nos são passados, exemplos a serem seguidos. Você vê esse tipo para cima e para baixo. É o cara, por exemplo, que não se deixa tomar uma buzinada, uma fechada no trânsito, sem responder à altura. É assim, eu estava ouvindo, né? Às vezes sem praguejar até a quarta geração da outra pessoa. Eu estava ouvindo dias atrás, reverendo Sérgio Lima, numa mensagem enquanto ele ainda era pastor na Presbiteriana de Santo Amaro, e ele conta, irmãos, estava a caminho do seminário, quando de repente parou no sinal, no semáforo lá em São Paulo. Ele parou, o rapaz na frente dele, um carro na frente, abriu o sinal, o camarada não viu, parece que estava mexendo no celular, ele deu 2 buzinadas. Daquelas assim, né? Abriu, pode ir. Irmãos, para que ele fez aquela? Para que ele fez aquilo? Diz ele que o rapaz, irmãos, colocou o carro do lado, deixou ele passar e foi caminhando com ele lado a lado e xingou, só não chamou ele de santo, Ainda por cima, ora ia para frente do carro e ficava dando totozinho no freio,
ora ia para trás e acendia o farol em cima, avançando. Irmãos, e foi assim, ele diz que foi assim até encontrar um posto da polícia, parar ali e esperar o camarada ir embora. As pessoas são desse jeito, irmãos. Tudo isso por causa de 2 bibis, daquele que a gente dá para alertar as pessoas. Um pastor visitando a casa de um irmão, quando eu estava conversando com um casal na sala, o filho grita lá dentro do quarto assim: cadê o almoço? O almoço está pronto! E fala um palavrão. E a mãe: está saindo, meu filho, está saindo. Mas eu quero é agora. E solta outro palavrão. Irmãos, o pastor conta que ele esmureceu na hora, porque se o filho era capaz de falar aquilo daquele jeito, com um pastor visitando a família, o que será que ele era capaz quando estavam sós? Recentemente, vendo a reportagem lá em Belo Horizonte, um homem entra dentro de um ônibus, um casal sentado, esposo, marido e mulher sentado. De repente, o camarada que está entrando tropeça na beirada do pé do outro, que estava se ajeitando ali no banco ainda, porque também tinha entrado. E quando não, irmãos, o camarada acha que o outro tinha colocado o pé para ele, saca uma arma e mata o homem. É assim, irmãos, é assim. Onde que esse mundo vai parar? Esse é o mundo em que nós estamos. Que mundo é esse? Como é contrário ao que Jesus espera de nós, ao procedimento daqueles que são súditos no reino do Senhor. O crente, irmãos, definitivamente ele está nadando na contramão, na maré, está nadando contra a maré, na contramão do mundo. Ele pertence a um reino totalmente diferente. Jesus diz que felizes são os mansos. E eu fico imaginando até o choque que isso deve ter causado no seu público que o ouvia ali, o público primário, aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele instante. A estranheza que essa palavra deveria ter causou aqueles que ouviam. Por quê? Você sabe muito bem que o povo de Israel esperava um Messias militar, em termos militar. Seria alguém que iria libertar Israel com força de toda aquela opressão que vinha do Império Romano e das outras nações. Então eles esperavam que viria um Messias que simplesmente viesse com força, como as outras nações assim também eram. E aí eu imagino as pessoas ouvindo agora, bem-aventurados, ou seja, felizes são os mansos. Quão contraditório isso era na mente daqueles homens. Aqueles que não eram do Senhor, irmãos, devem ter rido até o canto da boca, dizendo: esse camarada deve estar louco. Mas não, irmãos, Jesus não estava louco, mas Jesus anunciava mais uma característica daqueles que tiveram os seus corações regenerados. Assim como as outras 2 bem-aventuranças anteriores, essa também sai das páginas do Antigo Testamento. Aliás, para que fique claro, a grande parte das coisas que Jesus disse, irmãos, não eram novas, mas Jesus traz à tona o espírito da lei, como a gente encontra na palavra do Senhor. Eu gostaria que você visse isso comigo, para você observar de maneira bem clara. Abra aí, por favor, no Salmo de número 37. Salmo de número 37, no versículo de número 7, nós temos a palavra do Senhor mostrando para nós um pouco, porque Jesus tira muito das suas bem-aventuranças de dentro dos salmos, daquilo que os salmistas haviam falado. E aqui não é diferente. No Salmo de número 37, no versículo de número 7, do 7 ao 11, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo assim para nós. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás. Olha o versículo 11, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Todas as bem-aventuranças, a maioria maciça das coisas que Jesus fala, Jesus retira da palavra do Pai, daquilo que havia sido dito anteriormente. E aqui não é diferente. O que o salmista e Jesus afirma é o que nós sabemos a respeito no nosso coração. De que o que, irmãos? De que os homens são maus.
Aqui o texto bíblico vai falar para nós: descansa no Senhor, espera nele, não se irrite por causa do homem mau que parece prosperar, porque o fim deles é de destruição. Mas o que o salmista está falando, e Jesus diz, é uma realidade: os homens são maus. Após a entrada, irmãos, do pecado no mundo, é exatamente isso que nós encontramos. Nós encontramos malfeitores, iníquos, assassinos, homens que não sabem o que é mansidão. E eu digo que, não se assuste, nós mesmos, irmãos, nós temos dificuldade em exercermos a mansidão. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que são aqui no nosso meio se reconhecem como pecadores. Você vai diante do Senhor e você diz: Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador. Ok? Agora, irmãos, uma coisa é quando você se reconhece como pecador, e quando você se diz um pecador. E outra coisa muito diferente é quando outra pessoa chega para você e diz que você é um pecador. Quer um exemplo? Alguém chega e diz: você fez errado nesse ponto, meu irmão. Você pecou, você é um grande de um pecador. Irmãos, automaticamente, quase que de maneira instintiva, nós vamos no nosso coração dar aquela fechada e dizer: peraí, não, vamos ser tão rígidos assim, não. Todo mundo peca, todo mundo erra. Não vamos ser tão rigorosos assim. Nós temos a tendência de sempre nos defender das acusações. Mas acredite, queridos, não é o que Jesus espera de nós. Não é o que Jesus espera de nós. Nós vimos já há alguns dias atrás, algumas ministrações atrás, nós falamos que felizes são os humildes de espírito, aqueles que reconhecem a sua debilidade, que sabem que não podem ir diante de Deus por si mesmos, que não possuem méritos, que sabem quem são verdadeiros pecadores. Ok? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito diz respeito àquele que reconhece a sua fraqueza, a sua incapacidade de ir diante da presença do Senhor por méritos próprios. Bênção. Depois nós falamos que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que choram. Mas não basta apenas reconhecer que é pecador, você tem que chorar, você precisa lamentar por isso, ou seja, causar um quebrantamento no seu coração. Agora, irmãos, perceba que ser humilde de espírito e chorar por isso é algo entre Deus e eu, ok? Ser humilde de espírito e chorar por causa disso é eu reconhecendo. Sou eu olhando para o Senhor, sou eu orando, buscando a presença do Senhor. Mas a mansidão, irmãos, já diz respeito ao próximo. Já não é mais inteiramente apenas com o Senhor, mas também diz respeito ao meu próximo. Diz respeito a como Ele me vê e como eu reajo. Quando envolve outras pessoas, e é aqui que mora a questão, quando envolveu outras pessoas, eu preciso ser manso, não com o meu Deus, mas com outra pessoa, ativa algo dentro de mim, que muitas das vezes coloca tudo a perder. Se chama meu ego. É o ego. É por isso, irmãos, que é tão difícil para nós sermos mansos. Sermos mansos. Porque eu preciso ser manso, muitas das vezes com pessoas que farão pouco caso de mim. Porque quando você é manso com uma pessoa ímpia, ela não conhece o Senhor. Ela não sabe, e por vezes ela pode te tratar mal, e ainda assim você é chamado para ser manso. Vitorioso para o mundo, para essas pessoas, como nós vimos, irmãos, é aquele que se impõe. É o que não deixa pedra sobre pedra. Para nós, vitorioso é o que mantém o domínio próprio. É humilde, é o que lamenta, é o manso. Para eles, a força leva à vitória. É assim que o mundo vê os vitoriosos, são os mais fortes. Mas para nós, irmãos, e no reino do Senhor é o contrário. Para nós é o manso, é aquele que tem mansidão, que de fato é vitorioso. Compreende? Até o conceito de mansidão para esse mundo é diferente daquele que nós observamos nas Escrituras, e pode ser até mesmo para você tendo um conceito errado a respeito de mansidão. E eu queria falar um pouco a respeito disso. Queria tirar da nossa mente a ideia de mansidão errada. Então, o que não é ser manso? Primeiramente, irmãos, ser manso não é uma qualidade natural. Ser manso não é uma qualidade natural. Tem gente que acha que ser manso, se eu perguntasse para você, falar para mim o que é ser manso, tem muita gente que responderia: pastor, ser manso é ser educado, ser manso é ser gentil, ter uma boa índole. Daí muitos olham, e o mundo, por exemplo, olham para o Mahatma Gandhi da vida e viram assim: nossa, vejam como esse homem é manso. Olham para um monge e dizem assim: como esse homem é manso. Você conhece alguém nesse mundo, nesse sentido, que é manso, segundo o sentido desse mundo?
alguém que é tranquilo, que é boa praça. Eu tinha um tio que, aos olhos humanos, ele era manso demais. Para morrer de infarto fulminante, demorou quase um ano. De infarto fulminante, manso, tranquilo, homem tranquilo, tá? Mas não é essa a visão que as Escrituras diz a respeito da mansidão. Essa não é a mansidão das Escrituras. A nossa natureza humana, depois de ter sido contaminada pelo pecado, irmãos, ela não consegue ser mansa como a palavra de Deus assim ensina. Ser manso não é uma virtude como Aristóteles, por exemplo, ensinava. Ser manso, irmãos, é graça. Não é algo biológico, como um cachorro que é mais calmo do que o outro, como um homem é mais tranquilo do que o outro. Não é ser boa praça, de fácil trato. Só é possível ser manso por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E eu repito para que fique guardado aí no seu coração. Só é possível ser manso por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Você quer um exemplo? Pensa em Moisés, por exemplo. Você se lembra de quando ele estava dentro ainda do Egito ali, ainda estudando, né, como filho da rainha, e ele mata um egípcio, ele se sentia chamado por Deus para liderar o seu povo, e ele fez por conta própria. Enquanto ele ainda estava lá dentro do palácio, ele faz por conta própria. Essa é a mansidão natural de Moisés e de cada um de nós. Essa é a mansidão natural. Foi só depois, irmãos, que o Espírito trabalhou nele, nos seus anos ali no deserto, cuidando de ovelha, cuidando com sol na muleira, só sendo, irmãos, marcado pelo Espírito Santo de fato, que ele pôde ser chamado de manso. E não somente mais um, mas o mais manso da terra, como a palavra do Senhor diz para nós. Fica claro, queridos, que ninguém que não se tornou pobre de espírito, que não chorou de tristeza pelos seus pecados, pode ser realmente manso. Tira essa ideia da sua mente. Fulano, meu parente lá, que não serve ao Senhor, mas é manso. Não manso, segundo a palavra de Deus. Não há como você ter algum dos frutos do Espírito, você ter alguns das qualidades ao qual nós observamos aqui nas bem-aventuranças, não conforme a palavra de Deus. Não é possível sem uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém será manso se não se vê como realmente é, se não nascer de novo do Espírito Santo. Tá? Então, primeiramente, ser manso não é uma qualidade natural. Ser manso também, irmãos, não é ser frouxo. E aqui muitas das pessoas pensam a respeito disso. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso, irmãos, não é ser tímido, covarde, uma pessoa que se encolhe no canto e pede, tenha dó de mim, porque você não gosta de brigas, paz a qualquer preço, paz a qualquer custo. Não, Senhor. Esse não é o manso segundo a palavra de Deus. O manso é enérgico, o manso é vigoroso, o manso enfrenta o erro, ele luta pela verdade e ele morre pela verdade caso for necessário. Você quer exemplo? O maior deles, Jesus. Jesus era manso e humilde de coração, não é verdade? Jesus é manso. O que ele diz a respeito de si? As únicas coisas que nós conhecemos a respeito do coração de Jesus, que é aquilo que ele diz a respeito de si, ele diz, eu sou manso e humilde. Manso de coração, humilde de espírito. É o que o nosso Senhor Jesus é. E Jesus é manso. Mas ainda assim, irmãos, o que nós vemos é Jesus usando o chicote para expulsar os vendedores do templo. Ainda assim, o que nós vemos é Jesus tendo coragem para ir para a cruz no meu e no seu lugar. Policarpo de Esmirna, que é um dos grandes, dos mártires da história da igreja, diz que quando ele é pego pelo exército de Marco Aurélio, tentaram dissuadi-lo, ele era muito querido pelos cristãos, havia um medo de fazer alguma coisa contra ele e gerar uma guerra civil, assim como se assim pode dizer. E aí, irmãos, o texto vai dizer, na história vai dizer, que chegaram para Policarpo e disse, Policarpo, nega que você vive, e ele nega que Cristo vive, e ele não negarei. Não, faz o seguinte, nega só com seus lábios, não precisa ser verdade não, é só para que as outras pessoas venham ver ali, para testar para as outras pessoas. Foi, irmãos, que Policarpo fez uma daquelas que é uma das maiores, das mais belas confissões de toda a história. Ele disse, eu tenho servido a Cristo por 86 anos, e Ele nunca me fez mal, como eu posso blasfemar contra o meu Redentor? Que fique claro, eu sou cristão. E enquanto, irmãos, ele era queimado, ele dizia, seja bendito para sempre o Senhor,
que o nome adorado do nosso Deus seja glorificado pelos séculos dos séculos. Olha aí, e nós estamos falando de um homem manso. Exemplos maravilhosos, homens mansos, corajosos. Ser manso, querido, não é ser um bobão. Mansidão não diz respeito à impotência, pessoa que tem medo de falar, medo de agir. John MacArthur, ele diz que mansidão não é impotência, mas domínio próprio. E tem gente que não tem, se riscar, explode na hora, né? Do tipo, o quê? Pessoas que não têm domínio, não se controla. Mas mansidão não diz respeito à frouxidão, não diz respeito. Talvez você se lembre, pelo menos os mais velhos aqui vão se lembrar, tinha um programa na Rede Globo, Zorra Total, tinha um personagem lá que era o Saraiva. Alguém aqui lembra do Saraiva? O Saraiva tinha um lema, o lema era: comigo a tolerância é zero. Qualquer coisa ele explodia, qualquer coisa, falou alguma coisa, ele respondia de maneira grosseira, de maneira rude. Não, isso não é a mansidão. Isso não é mansidão, e muito menos isso é ser corajoso, conforme a palavra do Senhor fala. Olha só, queridos, ser manso não é algo natural para nós, é uma operação do Espírito Santo. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso também não é apenas ter controle emocional externo. Alguns acham que é isso, e certeza que você conhece alguém assim, ou você mesmo agiu dessa maneira. Por fora você faz cara de paisagem, né? Está sendo perturbado, está sendo bulinado, por fora você faz cara de paisagem, por dentro está um vulcão, quase entrando, quase explodindo de ódio. E do que adianta isso? É gente que mantém uma mansidão apenas aparente, que não falam mal, que não fazem mal, mas desejam ardentemente que o mal venha sobre a vida de outra pessoa. Ser manso, queridos, de verdade, não é apenas não falar, não explodir, mas chegar ao ponto, querido, de já não desejar isso mais sobre a vida de outras pessoas. É quem tem controle sobre si, tanto de maneira externa, mas também de maneira interna. Eu tenho certeza que você está se identificando aí, não é? Espero que de maneira positiva. Ser manso, então, não é algo natural para nós, não é ser frouxo, não é ter controle emocional externo, muito menos, querido, olhar para a mansidão conforme o mundo, uma pessoa boa praça, não é isso. Mas o que é mansidão, então? O que é ser manso, segundo a palavra de Deus? Manso, queridos, é o homem que, por saber quem ele é de verdade, ele se apresenta diante de Deus e dos homens com um espírito quebrantado, sendo humilde e tendo domínio sobre as suas ações. Sejamos honestos aqui, queridos. Você se considera melhor do que outras pessoas? Você acha, por exemplo, que alguém pode falar algo de você que não seja pior do que realmente é sobre a sua vida? O manso, diz Lloyd Jones, não se admira que os outros pensem mal a respeito dele. O que ele admira é que as pessoas e o próprio Deus possam pensar tão bem dele quanto pensam, tratando tão bem quanto tratam. Como eu posso, irmãos, saber quem eu sou, conhecendo o meu coração pecaminoso, que pensa coisas terríveis, que fala coisas terríveis, que age muitas das vezes de maneira terrível, e ainda assim ter orgulho, ter vaidade? Eu não me assusto com as críticas dos homens. Spurgeon diz a respeito disso. Eu não me assusto com as críticas dos homens, eu me assusto com os elogios. Porque se você for olhar para dentro de você mesmo, e você for pensar, você ser sincero das coisas que eu e você não somos capazes de fazer, às vezes não com as nossas mãos, mas com os nossos pensamentos, você vai ver, queridos, o quanto que nós precisamos ser transformados pelo nosso Senhor. Dozinha de mim, falaram mal de mim, eu não mereço isso. Se você é cristão de fato, você sabe, você merecia era coisa muito pior. A verdade, irmãos, que nós vivemos de uma maneira tão maravilhosa, nós desfrutamos de uma bondade tão extraordinária do Senhor, que às vezes a gente esquece o quão pecaminoso nós somos, o quanto que o nosso coração, irmãos, tem tendências à prática daquilo que é pecaminoso. Mais uma frase de Spurgeon que diz: quando falarem mal de você, não fique chateado, você é pior do que eles pensam. E de fato é uma verdade. Crente, você sabe
que a sua natureza, a tendência, mesmo estando em Cristo Jesus, nós ainda convivemos com o pecado e por vezes, deixamos esse velho homem tomar a tona e agimos como éramos no passado, sem Cristo Jesus. Então não se faça de bobo. Eu e você, nós não somos inocentes, porque não somos mesmo. Aquele que é manso de verdade, ele tem uma postura diferente diante de Deus, do próximo, diante do mundo. Primeiro, uma diferença com relação a Deus, ele é diferente com relação a Deus. O homem manso, ele é submisso ao Senhor. O homem manso, ele é submisso a Deus. Ele aceita a vontade de Deus sobre a sua vida. E aceita de bom grado. Mesmo se muitas das vezes for algo mal. Como disse Jó, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal. O homem que é manso, esse homem vive de maneira submissa, vive em contentamento, porque ele sabe que tudo que Deus faz é bom. O homem manso é submisso a Deus. O homem manso é controlado por Deus. A palavra manso em grego é a palavra praus. E ela era usada, queridos, para descrever um animal que tinha sido domesticado. Normalmente para se referir a um cavalo. Cavalo na sua força, na sua imponência, até o momento em que ele é dominado. É esse o sentido da palavra mansidão. Estar sob o controle. É o retrato do homem manso. Ele foi dominado pelo Espírito Santo. Ele já não faz mais o que a sua carne manda, mas ele é controlado pelo Espírito Santo. Ele mantém a sua força sob controle, porque ele tem domínio próprio. Foi colocado nele esse domínio próprio. Reverendo Hernandes diz que a falta de mansidão foi a destruição de muitos homens na história. Um grande deles foi Alexandre o Grande. Ele conta que Alexandre, embriagado, num ataque de fúria, pegou uma lança e matou o seu melhor amigo, e ali começou a ruína. A ruína. Irmãos, ninguém pode governar os outros se não aprendeu a governar a si mesmo primeiro. O homem de Deus, o manso de verdade, ele é diferente. Ele não age assim, ele está sob o domínio de Deus e por isso herdará a terra. Quando diz respeito a Deus, ele é controlado por Deus e ele é submisso a Deus. Mas quando diz respeito ao próximo, esse homem também é diferente. O homem manso, ele é paciente também, queridos, mesmo quando ele está sofrendo dano. Mesmo quando esse homem de Deus nunca vai sair na briga pelos seus direitos, ele segue o exemplo de Cristo Jesus. Nós encontramos isso em 1 Pedro 2,22, que diz: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os vossos passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Mesmo sendo ultrajado, Jesus não revidou, e essa é a postura do homem manso. Ele não luta para defender a sua própria honra, para se vingar, ele deixa tudo com o Pai, porque ele sabe que é Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. Com relação ao próximo, o homem manso é paciente, mesmo sofrendo dano. E por fim, o homem de Deus manso, ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Ele suporta as injúrias, ele não retribui na mesma moeda, ele é compassivo e misericordioso, como assim Deus o alcançou. Da mesma maneira, ele quer ser assim também sobre a vida do próximo. Permita-me concluir, meus irmãos. Há uma promessa gloriosa para aqueles que assim procedem. Há uma promessa gloriosa da parte do Senhor. A primeira delas é de que o homem manso, ele é feliz. A palavra bem-aventurado é feliz, que vem do grego makarios, que é uma bem-aventurança plena, uma felicidade plena. Aquele que realmente é feliz, feliz mesmo, que não precisa de mais nada. Feliz é o homem que é manso. Esse homem manso, ele é verdadeiramente feliz, ele não se ofende, ele não está preso às opiniões dos homens, ele não se ofende com elas. Então ele leva uma vida, de certa maneira, leve. E se você me permite falar, quem se importa demais com as opiniões dos outros, irmãos, se ofende fácil, leva uma vida triste. Porque depois do pecado, a coisa mais fácil que tem é nós ofendermos e sermos ofendidos. Esse homem manso é feliz. Esse homem manso herdará a terra, que é uma metáfora para o cumprimento total das promessas divinas, bem como a consumação total do reino de Deus.
Essa é, irmãos, a coroação final dos mansos. Deus cumprirá todas as suas maravilhosas promessas para ele e lhes dará o lugar alto que eles tanto sonharam, não sonharam para si mesmos. Amados, se nós olharmos para a Escritura, são muitos os exemplos de homens mansos. Nós temos homens humildes, homens mansos nas Escrituras. A gente pensa comigo em Abraão. Pensa comigo em Abraão, recebendo a promessa do Senhor de habitar de outra terra, mas em determinado momento ele deixa para o seu sobrinho. Meu sobrinho, não é bom que a gente entre em confusão. Escolhe, se você for para as montanhas, eu vou para o vale. Se você for para o vale, eu vou para as montanhas. Eu vou aqui para... Escolhe. Irmãos, olha a mansidão que há da parte de Abraão em deixar que o próprio sobrinho, ele é o patriarca, mas ainda assim você vê essa postura desse homem. Olhe para Moisés, irmãos, no momento em que Deus diz: não aguento mais esse povo, vou acabar com esse povo, vou fazer de você, Moisés, vou levantar de você uma semente, uma nova semente, um novo povo de você. E Moisés vira e diz: Senhor, não faz isso, o que vão pensar do Senhor? O que vão dizer do Senhor? Moisés sai em favor daquele povo, irmãos, que murmurava diariamente contra ele, murmurava contra o Senhor, mas nós vemos um homem manso, agindo com mansidão, clamando pelo povo. Pense em Davi, e as 1000 oportunidades que ele teve, irmãos, para poder matar Saul. Saul que havia sido rejeitado pelo Senhor, Saul, irmãos, que já não estava mais nos planos de Deus, por assim dizer, e Davi poderia dar cabo daquela situação, e ele diz: eu não toco no ungido do Senhor, eu não toco de maneira alguma. A mansidão. Pense em Jeremias, pregando contrário aos profetas, e permitindo ser humilhado, os profetas clamando paz, paz, enquanto da parte do Senhor havia guerra. Era para o povo lamentar e os outros dizendo paz, e Jeremias profetizando e sendo por causa disso humilhado. Pense em Estevão, homem de Deus, diácono, ao qual, irmãos, pregou a palavra, e no momento que está sendo apedrejado, ele clama, ele pede perdão pelos seus assassinos ali, pelos seus assassinos. Pai, perdoa-lhes. Pense em Paulo, com a igreja de Corinto, quanto que a igreja de Corinto tratou mal o apóstolo Paulo, que havia plantado aquela igreja, e ainda assim tratou ele mal, e ainda assim o que nós vemos é ele orando, as surras que o apóstolo Paulo teve, mas nenhum deles, queridos, se compara ao nosso grande Salvador. Pense em Jesus, o verdadeiro manso, o verdadeiro humilde. Pense, irmãos, na postura do nosso Senhor, que mesmo sendo ultrajado, como a palavra diz, mesmo sendo maltratado, não agiu de igual maneira, mas antes foi misericordioso, manso com cada um, e se entregou por nós. A pergunta para você é: você tem sido um homem manso, uma mulher mansa? Se nós reivindicamos, irmãos, ter recebido o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, nós precisamos lutar para ser. Nós precisamos lutar para ser, nós não temos desculpa. Então, em nome de Jesus, clame ao Senhor para te quebrar. Se você não tem sido um homem manso, se não há mansidão na sua vida, se você é aquele que quer pagar na mesma moeda, que não quer deixar barato, se você não tem o mesmo espírito que há em Cristo Jesus, clame ao Senhor para te humilhar debaixo das poderosas mãos, para que você seja este homem que Ele espera que você seja. Peça, queridos, realmente crendo que Deus pode te transformar inteiramente, te dando uma nova natureza, uma nova disposição, assim como Ele fez com Pedro. Lembra de Pedro? Um homem bruto, mas que foi mudado pelo Senhor, e foi um dos cabeças da igreja de Cristo Jesus. Assim como o Senhor fez no passado, assim como o Senhor operou no passado, Ele é o mesmo Deus que pode fazer assim comigo e com você nesta manhã. Você crê nisso? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus.